Há uma imagem que certamente já foi vista por muita gente na internet e que tem levantado dúvidas entre alguns sobre a sua veracidade. É o famoso dedo egípcio mumificado, que teria pertencido a um gigante da antiguidade. Para que possamos ter uma opinião formada sobre este assunto, precisamos retroceder no tempo e ver como tudo começou. E é isso que iremos fazer agora, neste exato momento. Venha comigo e conheça o mistério do dedo gigante egípcio mumificado. Certa vez, o dono de um clube na Suíça chamado Gregor Spore foi presenteado com uma viagem para o Egito. E graças à sua curiosidade, hoje temos a oportunidade de examinar um dos poucos vestígios que nos mostram que os gigantes realmente caminharam sobre a Terra. Em abril de 1988, ele viajou para o Egito em busca de conhecimentos antigos. Particularmente, ele estava interessado na Grande Pirâmide de Gizé e queria descobrir se ela realmente agia como um amplificador de energia cósmica, como dizem as teorias góticas. Por 2 semanas, ele explorou poços e passagens escondidas, tentando obter informações dos funcionários, mas não conseguiu encontrar nenhuma evidência do suposto perfil energético das pirâmides. Com sua viagem mal sucedida, Spore resolveu então tirar o melhor proveito de seus 2 últimos dias de férias. Porém, sua sorte iria mudar em um lugar onde ele jamais imaginaria: um bar de hotel. Ele tinha amizade com um barman e contou sobre seu fracasso. O barman então disse a ele que conhecia alguém que podia mostrar-lhe algo muito mais enigmático do que as supostas energias das pirâmides. Na manhã seguinte, Spore pegou um táxi e seguiu por 2 horas perto da cidade de Saadad, 60 milhas a noroeste do Cairo. O táxi o deixou em uma fazenda no distrito de Bir Hoker, onde ele foi recebido por um velho chamado Najib. Najib disse que ele vinha de uma antiga família de ladrões de túmulos e que seus ancestrais tinham visto muitas coisas proibidas e algumas delas tinham sido passadas de geração a geração. Disse também que havia sido forçado a vender algumas delas para pagar a sua fazenda, mas que havia um item que ele jamais se desfaria por dinheiro algum. O objeto estava em sua família há mais de 150 anos e, até onde Najib sabia, ninguém mais do mundo possuía outro igual, pelo menos ninguém disposto a mostrá-lo publicamente. Spore concordou em pagar $300 pela chance de ver o misterioso artefato. Então Najib entrou em um quarto e trouxe uma caixa de madeira. Dentro havia um longo objeto envolto em couro. Quando o velho desatou os laços que amarravam o embrulho, Spore não podia acreditar em seus olhos. Em sua frente havia um dedo mumificado tão grande que não poderia pertencer a um homem de estatura normal. Enquanto segurava o dedo gigante, Spore percebeu que sua jornada fora muito mais bem-sucedida do que ele podia imaginar. Em suas mãos estava uma evidência inegável da existência dos antigos gigantes. Isso significava que havia verdade por detrás das lendas sobre os gigantes. O dedo havia sido cortado com precisão anatômica e, apesar de sua idade, a textura da pele e até mesmo as impressões digitais ainda eram visíveis. A pele enrugada rasgou-se em vários lugares e Spore notou que ela tinha vários milímetros de espessura. A unha quase se soltou e o dedo parecia como se tivesse sido mastigado por roedores. O tamanho deste artefato anômalo significava que tinha sido um homem gigantesco. As estimativas colocam seu tamanho em torno de 16,5 pés de altura, cerca de 4,80 metros. Mas como o dedo deve ter encolhido após ter sido mumificado, o gigante poderia ter sido ainda muito mais alto.
Najib também mostrou a Spory uma pasta de arquivo de couro que continha vários documentos. Entre eles estava um certificado de autenticidade e outros documentos escritos em árabe, bem como um raio-x do dedo. Na década de 1960, o filho do fazendeiro contactou um de seus amigos em um hospital no Cairo, que examinou o dedo e constatou que ele era autêntico. Os detalhes do raio-x correspondiam à forma e às proporções do dedo, e isso serviu para reforçar ainda mais a sua autenticidade. Apesar da insistência de Spory, Najib nunca lhe disse onde exatamente seus antepassados haviam encontrado o dedo, mas ele mencionou a existência de um segredo, uma câmara secreta abaixo da grande pirâmide de Gizé. Dizia-se que aquela sala continha vários túmulos de gigantes, mas todos vazios. Spory tentou convencer Najib a vender-lhe o dedo, mas o homem deixou claro que ele nunca faria isso. Em vez disso, ele permitiu que Spory tirasse uma série de fotografias do bizarro artefato. Em uma das fotos, ele colocou uma nota ao lado do dedo para dar aos espectadores a oportunidade de avaliar o seu real tamanho. Depois de voltar do Egito, Spory levou as fotos para vários pesquisadores na esperança de convencê-los a investigar a anomalia. Como frequentemente acontece, ele foi recebido com críticas e descrença. Sua descoberta não se encaixou bem dentro das visões aceitas pela ciência. Assim, ele seguiu por conta própria para tentar responder às suas indagações interiores. Ele pesquisou inúmeros textos antigos e encontrou muitos paralelos e semelhança em diferentes relatos. Spory descobriu que os gigantes são frequentemente mencionados na Bíblia, no Alcorão, na Torá e em muitos outros textos religiosos. Mas os gigantes também são mencionados fora dos textos religiosos do universo cultural dos judeus. Um historiador do século I, chamado Flávio Joséfo, do ano 37 a 100 d.C., descreve-os como os homens mais altos do mundo. A mitologia suméria foi construída em torno da presença dos Anunnakis, uma raça de gigantes que vieram à Terra há mais de 400 mil anos, referindo-os como aqueles que desceram dos céus. As representações egípcias de seus deuses consistem em enormes estátuas. A ciência nos diz que isso foi feito a fim de descrever a importância dos seus deuses e não da sua altura real. Parece que humanoides gigantes eram uma presença comum nos tempos antigos, mas hoje em dia todo historiador está empenhado em refutar a existência de tais criaturas. Para muitos defensores da história alternativa, esta atitude tem sido um claro indicador de que há uma espécie de conspiração que tenta encobrir qualquer evidência que possa confirmar que os gigantes realmente existiram. Em 2009, Spory retornou ao Egito em busca de Najib e do dedo mumificado que ele lhe mostrara. Infelizmente, ele não conseguiu mais o encontrar. Najib era velho quando se conheceram e provavelmente havia morrido nos 21 anos que se passaram desde o encontro. A fazenda em Beer Hawker tinha novos inquilinos que não sabiam nada sobre o velho e seu tesouro proibido. Este caso, assim como vários outros igualmente bizarros, serve como um lembrete de que existem muitas inconsistências na história convencional, a qual a maioria se apoia. Achamos que conhecemos nosso passado, mas na realidade há muito mais do que somos levados a acreditar. Hoje o assunto gigantes é considerado um tabu entre os principais cientistas, mas como a história nos mostrou, os paradigmas mudam e as mentalidades se transformam. Talvez o futuro nos traga novas revelações, mas pode ser que estejamos destinados a sermos mantidos no escuro do verdadeiro conhecimento por forças que ainda temos que identificar.